Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Neste episódio, abordaremos aspectos importantes sobre os principais extratores utilizados para avaliação da fertilidade do solo. Para discutir sobre esse assunto, recebemos hoje como convidado o Dr. Ivan Francisco de Souza, pesquisador do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Eu sou o Lucas Ávila, gerente de desenvolvimento de mercado da ICL, no Cerrados Leste. E agora, passo a palavra para os colegas Luiz e Pedro, para que eles possam se apresentar. Luiz, dá um alô para os nossos ouvintes. Olá, Lucas, Pedro, Ivan. Olá, nossos ouvintes. Sou Luiz Almeida, sou consultor de desenvolvimento de mercado no estado do Maranhão. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje para discutir um assunto tão importante, né? Primeiro, que a gente vai tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes. E segundo, por estar na presença de um amigo, entrevistar um amigo, o Ivan, que foi o meu co-orientador durante o período de graduação, né, e pós-graduação, e que muito me ajudou na formação acadêmica. Muito bom, Luiz. Pedro, fica à vontade para cumprimentar nossos ouvintes. Olá, ouvintes. Lucas, Luiz, Ivan. É uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo parte desse Plantcast, principalmente em função da nossa presença ilustre, do nosso querido Ivan, que tanto nos ajudou lá no departamento de isótopos estáveis lá da UFV, durante a nossa condução dos trabalhos, mestrado, doutorado. Bacana, Pedro. E é bom comentar também que eu tenho o Ivan aí como um amigo, também um parceiro que me ajudou bastante. No meu primeiro estágio na universidade, a gente já trabalhou em parceria, né, Ivan? Muito bacana. Obrigado por participar conosco. Muito obrigado mesmo. E o Ivan, ele tem um conhecimento muito amplo sobre a ciência do solo. Tenho certeza que vai contribuir muito. Ivan, fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado. Olá, pessoal, ouvintes do Plantcast. É uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês hoje, juntamente com o Lucas, o Luiz Fernando e o Pedro, né, que são colegas de trabalho, né, enfim, da nossa experiência prévia aqui no departamento. Eu me formei em agronomia, né, eu tenho pós-graduação em solos e nutrição de plantas, mestrado e doutorado. Eu tive também uma experiência, né, eu tive a oportunidade, né, de fazer um estágio no exterior, nos Estados Unidos, o doutorado sanduíche, né, pela Universidade Estadual do Oregon, lá dos Estados Unidos, e depois eu tive também uma experiência um pouco mais breve, né, durante o pós-doutorado. Atualmente estou como pesquisador do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, e eu espero, né, que durante essa nossa conversa eu possa contribuir contribuir de uma maneira para os ouvintes do Plantcast, para algumas dúvidas que são comuns com relação aos extratores, são uma ferramenta muito importante para a avaliação, né, da fertilidade do solo. Então, eu fico à disposição de vocês e, enfim, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar participando aqui hoje. É uma satisfação muito grande. Obrigado, Ivan. E para a gente começar, o que é um extrator? Bom, muito bem. Pergunta bem bastante objetiva, né? Então, assim, o extrator, como eu tinha comentado, é uma ferramenta, né, digamos assim, fundamental no processo de avaliação da fertilidade do solo. Então, como nós sabemos, essa avaliação da fertilidade do solo como, digamos assim, um pacote como um todo, né, ela vai incluir a avaliação, uma parte mais voltada para o campo, relacionada à coleta da amostra, que é muito importante, é uma etapa fundamental de nós termos uma amostra que seja representativa, né, daquela área da qual nós queremos avaliar a fertilidade. Então, é importante que essa amostra seja coletada numa área homogênea, né, que a gente evite coletar essa amostra em por exemplo, formigueiros ou cupinzeiros, coisas desse sentido, que podem alterar a característica dessa nossa amostra. Então, a partir do momento que nós temos uma amostra que ela é homogênea, ela é bem representativa da nossa área de interesse, da qual nós queremos avaliar a fertilidade, nós vamos enviar essa amostra, então, para o laboratório, onde ela vai passar
por algumas etapas de pré-tratamento e depois submetida, né, à extração com esse extrator. Então, muito bem. Assumindo, então, que nós temos essa amostra de boa qualidade, representativa da nossa área de interesse, o extrator, o que é fundamental nesse extrator? Que ele seja capaz de extrair da amostra do solo, né, o teor de nutriente extraído por esse extrator, ele tem que apresentar uma correlação forte, né, uma correlação significativa com a quantidade total de nutrientes extraída e acumulada pela planta. Então, esse é um critério durante o processo, né, de quando os pesquisadores foram fazer a seleção de um determinado extrator, ele passou por essa primeira etapa. É necessário, então, que a quantidade, o teor extraído do solo por aquele extrator de interesse, que ele tenha boa correlação com a quantidade total acumulada pela planta. Então, a planta precisa apenas, assim, nessa primeira fase, porque os programas, né, de avaliação da fertilidade do solo, quando eles são iniciados em um determinado país, uma determinada região, não tem um extrator definido para uma determinada análise, você pode incluir diversas substâncias, né? O extrator pode ser uma base, ele pode ser um ácido, pode ser um sal. Então, você pode incluir diversos reagentes, né, diversas soluções químicas ali que você pode ter no laboratório e incluir no ensaio para comparar a performance desses extratores, né? Então, aqueles que apresentarem essa boa correlação entre a quantidade que ele extrai do solo e aquela quantidade que a planta absorve e acumula, né, durante o seu crescimento, ele vai ser, então, pré-selecionado nessa etapa, que ela tem mais um cunho mais qualitativo, né? E, a partir de então, esse extrator vai estar apto, né, a seguir para as etapas seguintes do processo da sua avaliação, ok? Oi, Ivan, é muito interessante. Então, considerando que o extrator ele tem como finalidade representar a quantidade de nutriente que a planta é capaz de extrair no caso do campo, do solo, da solução do solo, a gente tem inúmeros solos, nós temos inúmeras culturas, e aí como que fica esse processo de calibração do extrator nesse número, inúmeras variáveis que temos no dia a dia no campo? Ok. Então, uma vez atendido, né, o critério de que o extrator ele apresenta boa correlação com aquela quantidade que ele extrai do solo e aquela que a planta acumula, né, durante o seu crescimento, nós, então, o processo de avaliação desse extrator, desse potencial extrator, ele vai para a etapa de calibração. Então, tem uma série de informações que, nesse caso, ele é mais quantitativo do que apenas a correlação, né? Então, tem uma série de informações que nós vamos obter, que é importante, são informações críticas que são obtidas nessa fase de calibração do extrator. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar seria obtenção de uma curva de resposta e determinação do nível crítico, né, que são informações fundamentais. Nós também precisamos obter a taxa de recuperação desse extrator, ou seja, a eficiência que esse extrator tem em detectar diferentes concentrações do elemento de interesse no solo, e a partir dessa taxa de recuperação, são definidas, né, as doses, né, é fundamental essa taxa de recuperação para que seja determinada a dose adequada, e normalmente todas essas informações, eventualmente, elas vão para aqueles boletins, né, de avaliação da fertilidade, aquelas tabelas e tudo mais. Então, do ponto de vista da etapa de obtenção da curva de resposta em nível crítico, a gente pode pensar num experimento conduzido em condição de campo. Normalmente é mais representativo, é mais importante que a etapa de calibração seja feita com estudos de campo. No caso da correlação, da parte de correlação, né, do extrator, não é necessário que seja atendida essa determinação. Mas pensando então no ensaio de campo para a obtenção dessa curva de resposta, nós podemos então fazer experimentos em que nós temos doses crescentes daquele nutriente de interesse, e nós vamos então avaliar a resposta que a determinada cultura de interesse vai exibir em relação a essas doses crescentes desse elemento, né?
Então, se nós pensarmos que, do ponto de partida, a gente começa com o solo de baixa fertilidade, então nós vamos lembrar lá das leis da fertilidade, a lei do mínimo. Então, à medida que eu corrijo a deficiência ou a limitação de um nutriente que está limitando, ele está em concentrações abaixo daquela que seria necessária para a planta produzir satisfatoriamente, ela deveria, então, exibir uma resposta. Então, essa resposta pode ser expressa em termos da produção total de matéria seca ou produção total de grãos, em função dessas doses crescentes. Ao final, né, desse experimento, eu vou coletar os dados, então eu vou observar, nesse caso, a ideia, como a gente chama de nível crítico, a ideia seria utilizar esse nível crítico, ou seja, o teor de nutriente que tem no solo, que separa a população de plantas em dois grupos. Então, eu vou ter um grupo de plantas que está, digamos assim, abaixo desse nível crítico, desse teor crítico no solo, e, nesse caso, essa população de plantas, ela tende a exibir uma resposta muito significativa à adição de nutrientes. Então, com base naquela curva que nós, de doses crescentes de nutrientes, nós colocamos, nós vamos identificar também os pontos que estão acima desse nível crítico, que seria a população de plantas que tende a apresentar, ela tende a responder de forma menos significativa à adição dos nutrientes. Então, esse nível crítico é importante também, que nós podemos pensar, digamos assim, expressar essa característica em termos de o teor de nutriente que tem no solo, que representa 90% da produção de máxima eficiência econômica. Então, nós podemos pensar tanto no nível crítico como o teor que separa as populações de maior e menor probabilidade de resposta, e também em termos de máxima eficiência econômica. Então, a partir do momento que eu tenho então, essa curva de resposta, determinação do nível crítico, eu vou fazer, o que se faz na sequência é determinar a taxa de recuperação do extrator. Então, digamos que eu já tenho aquele experimento, as amostras obtidas daquele experimento que tem as doses crescentes do elemento de interesse, então eu posso pegar e usar o extrator e fazer as extrações nessas amostras, né? De modo que eu consiga definir uma relação entre a quantidade de nutriente que foi aplicada naquele solo e a quantidade, né, que aquele extrator conseguiu identificar. Né? Então, a partir da determinação dessa taxa de recuperação, eu posso, então, definir quais serão as doses, né, que vão ser utilizadas em futuros estudos ou em futuros experimentos. E, de maneira geral, esses fatores, né, essa curva de resposta, o nível crítico e a taxa de recuperação vai ser utilizada para definir essas doses, e, eventualmente, essas doses vão para aquelas tabelas dos boletins. Então, todas as vezes que nós pensamos, olhamos uma tabela de recomendação, ela passou por todas essas etapas. Então, foi fundamental, digamos assim, aquela pré-avaliação, aquela seleção do extrator que tem aquela correlação com a quantidade de nutriente absorvido pela planta, e numa etapa seguinte, já vamos para essa análise mais quantitativa, que vai ser ela vai ser ao longo do tempo, né? Eu posso fazer vários estudos, ou alguns estudos, né, que serão necessários até que se tenha a capacidade, né, de você chegar naquelas tabelas, né? Passou a ter mais estudos, né, com extratores para avaliar a fertilidade do solo a partir de 1940, final ali da década de 40, intensificou-se muito essa pesquisa com essa questão da avaliação, né, da fertilidade do solo e seleção de extratores, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, que a fertilidade do solo, como nós conhecemos hoje, ela tem, ela foi muito influenciada, né, pelos trabalhos do Liebig, né? Então, o Liebig publicou, a primeira edição do livro dele foi publicada em 1843, então apenas 100 anos depois, né, que se intensificou bastante a pesquisa agronômica, a experimentação agronômica com a busca por novos fertilizantes para fornecer os nutrientes que são essenciais para as plantas, é que se começou, então, a ter uma certa preocupação maior no sentido de utilizar esses tratores para melhorar a fertilidade de áreas que ainda estavam pobres em nutrientes, digamos assim, áreas novas, né? E também no sentido de você poder avaliar a fertilidade do solo, utilizar o extrator como ferramenta
para que você possa também otimizar o uso de fertilizantes, né, em áreas em que você já tem um histórico mais consolidado de aplicação de fertilizantes, de uso de calagem, né, e isso possibilita que você tenha um uso mais sustentável dos fertilizantes, de modo que você tende, né, ao longo do tempo, fornecer os nutrientes nas quantidades adequadas, né, e também que as proporções entre eles estejam adequadas. Interessante, né? Quando o Ivan fazia um resgate histórico sobre os extratores, ele mencionou aí o Justus von Liebig, que foi um químico, né, com contribuição assim, extraordinária para a humanidade, né, sobretudo na parte da nutrição de plantas, que ele utilizou conhecimento em química para os estudos de fisiologia vegetal. Então, ele refutou lá a teoria de que as plantas absorviam carbono pela raiz e mencionou que que a planta absorveria os nutrientes na sua forma inorgânica. Então, pensando nisso, ele poderia modular o crescimento das plantas aplicando esses nutrientes. Então, e aí ele foi tentando desenvolver fertilizantes. Ele fracassou no sua primeira tentativa por adicionar um fosfato de cálcio que precipitou tudo lá. Mas ele deixou um legado muito interessante para a gente. Oi, Ivan, muito interessante essa questão dos extratores. Então, de maneira geral, o que nós temos? Nós temos, no processo de calibração do extrator, nós temos uma avaliação de resposta da cultura, da produtividade da cultura ou do acúmulo de biomassa em função da quantidade de nutriente fornecido para ela. Em outro momento, nós temos a determinação de quanto que o nosso extrator está tirando do solo. E aí eu faço uma correlação entre quanto que a planta produz com o número que o extrator, ou a quantidade de nutriente que o extrator extrai desse solo. É basicamente isso que a gente vê na tabela, resumidamente, certo? Aí a minha dúvida é a questão assim, quando você vai fazer a questão de pH, é um trabalho similar que a gente tem que fazer a determinação do pH ideal, é um processo similar, e pegando já esse gancho de pH, nós temos aí dois parâmetros, pH em água e pH em cloreto de cálcio. Qual que é, falando para os nossos ouvintes aí, qual que é a diferença entre os dois, ou quando que eu posso optar por avaliar ou olhar o pH do solo em função do cloreto de cálcio ou o pH em água? Você poderia nos dar uns indicativos a respeito disso? Bom, então a primeira coisa a se levar em conta nesse caso é que são soluções diferentes, digamos assim, né? Então, quando a gente faz a avaliação do pH em água, nós vamos ter algumas, digamos assim, umas expectativas em relação ao resultado, e que é diferente, né, de quando a gente trata a avaliação do pH quando se usa uma solução, um sal, né, no caso, tanto o cloreto de cálcio ou como também o cloreto de potássio, que pode ser utilizado para fazer essa determinação, tá? Então, inclusive, essa questão porque quando a gente pensa na avaliação, né, de uma determinada propriedade do solo com base em análise química, nós temos que pensar assim, digamos, a nossa referência daquilo que está no campo geralmente, a gente sempre pensa no campo em hectares, né, digamos assim. Então, um hectare, né, geralmente a gente vai, além disso, de pensar nessa questão de área, a gente vai pensar também em certa profundidade do solo, que geralmente para a fertilidade é mais importante essa camada de 0 a 20 centímetros, né? Então, nós temos essa área, nessa profundidade, nós vamos ter um determinado volume de solo. Então, inicialmente teria essa preocupação, né, o pessoal que começou a estudar essa questão de avaliação do pH do solo e outras características também, tinha essa preocupação de ter a amostra, né, que seja, como a gente tinha comentado no início, que seja representativa daquela condição no campo, né? Então, mesmo uma avaliação que hoje a gente considera considera trivial, né, como a determinação do pH, por exemplo, o pessoal tinha muita dúvida de como que se faria a seleção de soluções, né, que seriam adequadas para que, considerando que aquele volume todo de solo que eu citei no campo ele tem uma dimensão muito grande, como que seria o tratamento, qual que seria a forma adequada de tratar essa amostra, né, de modo que ela refletisse a condição de pH que estaria ocorrendo no campo. Então, uma primeira preocupação que eles tinham era com relação
a maneira de, enfim, tem toda essa questão do tempo de contato, agitação da amostra, enfim. Então, uma das preocupações que ele tinha era com relação à posição do eletrodo, né? E eles perceberam que quando se utilizava uma solução salina, tanto o cloreto de cálcio quanto o KCl, você tinha leituras mais estáveis, né, do pH em relação a quando você media em água, em função da posição do eletrodo. Se você tinha, então, media em água, fazia a determinação do pH em água, na suspensão, ou esperava decantar e fazer leitura no sobrenadante, os resultados eram bastante diferentes quando se utilizava a água, né, digamos assim, como extrator, né? E quando se utilizava soluções salinas, havia uma tendência de as leituras serem mais estáveis, né, do ponto de vista prático, fazia diferença, faria sentido, né, porque você poderia tanto fazer leitura no sobrenadante quanto na suspensão, que as leituras tenderiam a ser mais consistentes, não teria tanto esse efeito da suspensão, tá bom? Então, essa era uma primeira preocupação que eles tinham, né, de que a amostra, né, o tratamento que se der à amostra, de uma maneira que ela refletisse aquilo que acontecia no campo. E uma outra tendência que acontece em relação às leituras do pH, quando se faz a medida em água ou em soluções salinas, é que as soluções salinas tendem a apresentar valores de pH um pouco menores. No caso do cloreto de cálcio, o valor é mais ou menos 0,5 menor do que o valor que é obtido em água, né? Então, o que pode ser que explica nessa diferença de se ter um pH um pouco menor quando se faz a leitura em cloreto de cálcio, é que você, por exemplo, nós temos um solo, principalmente os solos mais ácidos, né, que muitas cargas negativas desse solo vão estar bloqueadas com alumínio ou com hidrogênio, né? Então, quando você adiciona uma solução que tem cálcio, esse cálcio da solução ele pode deslocar alguns desses cátions, né, de reação ácida, como o alumínio trivalente ou o hidrogênio mesmo, e à medida que esses elementos são deslocados para a solução, ele vai passar por uma reação de hidrólise, né, e essa hidrólise acaba gerando acidez, e que isso, na hora que você faz a leitura, faz com que o valor do pH seja um pouco menor do que se você estivesse fazendo a leitura em água, né? Então, a mesma coisa acontece lá quando se usa o cloreto de potássio também, que vai ter, principalmente porque, no caso, a leitura do pH em cloreto de cálcio geralmente uma concentração, o cloreto de cálcio vai ser 10 milimol por litro, né? E quando você trabalha com o cloreto de potássio, geralmente se utiliza 1 mol por litro, é uma concentração muito grande. Então, o potássio vai ter esse mesmo efeito, vai deslocar esses cátions, né, que estejam bloqueando essas cargas negativas lá no solo, à medida que esses cátions de reação ácida vai ser transferido para a solução, isso vai fazer com que você tenha um abaixamento do pH em relação ao que você tem na leitura do pH em água. Excelente resposta, Ivan. Agora, partindo um pouco, né, saindo um pouco da parte do pH, entrando num nutriente que ainda é desafiador para nós, que é o fósforo, né? A nutrição de plantas com fósforo é ainda desafiador porque muito desse nutriente, quando a gente aplica, ele é perdido para o solo, né? Por distorção específica. E aí, quando a gente vê lá a análise de solo, a gente geralmente observa, ora este elemento ele é determinado por MELC1, tem o MELC1 como extrator, e ora ele é determinado por resina. Qual que é a diferença entre estes dois extratores? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles? E, além disso, pergunto também a questão do MELC3. Há alguma possibilidade de a gente mudar esse extrator, né? Trocar o MELC1 por MELC3? E qual que é a diferença desses dois extratores também? Nesse caso, nós podemos pensar assim, então, no Brasil, né, de maneira geral, os principais extratores que a gente utiliza, né, para fósforo vai ser o MELC1 e a resina, né? Então, a resina, esses são, digamos assim, são extratores já bem antigos, né? Bem antigos, assim, do ponto de vista... Antigos no sentido, assim, eles são bem consolidados, as pessoas confiam, né, no extrator, enfim. E foram, digamos assim, entre alguns dos primeiros, né, a ser mais difundido, né, para fora, principalmente para fora dos Estados Unidos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o MELC1 ele foi desenvolvido em 1953 e em 1954 ele já estava sendo utilizado. Então, e a resina também não é muito... A resina foi desenvolvida em 1955, então já são materiais
já bem, digamos assim, são procedimentos, são métodos bem já reconhecidos de longa data. Então, a resina talvez seja mais simples começar por ela, pela sua relativa simplicidade, né? Então, ela vai ter principais características, né, desse extrator, é que a resina vai simplesmente, ela vai apenas extrair aquele fósforo que está em solução. Então, isso, ela, digamos assim, do ponto de vista de representar, vamos dizer assim, o comportamento das raízes, é o que tem, digamos assim, um comportamento mais parecido, né, do ponto de vista que ela vai sempre apenas acessar esse fósforo que está na solução. Como nós sabemos que o fósforo em solução vai estar em equilíbrio, né, com as formas mais lábeis, né, há sempre uma troca intensa ali, né, uma transferência muito intensa do fósforo entre os compartimentos. De modo que a gente sempre vai ter uma concentração de fósforo muito baixa na solução em relação a esses compartimentos mais lábeis e outros compartimentos, né, menos lábeis ou mesmo não lábeis. Então, a resina, partindo dessa perspectiva, né, ela vai ser, teoricamente, mais, digamos assim, bem simples, né, do ponto de vista que ela vai acessar esse fósforo em solução, e também pode-se, digamos assim, nós podemos relacionar bem com aquele comportamento que as raízes vão exibir no solo, tá? Então, essas são as características dela. Uma outra característica também, por ela estar muito associada a esse fósforo em solução, ela vai sofrer menos influência, né, comparativamente, do poder tampão do solo, né? Então, digamos assim, quanto maior for esses compartimentos lábeis ou moderadamente lábeis ou mesmo não lábeis em relação ao pH-solução, maior tende a ser aquilo que a gente chama de fator capacidade do solo, o solo mais tamponado. Então, por a resina acessar esse fósforo na solução, ela tem menos influência dessa característica, que é aquilo que caracteristicamente está mais relacionado ao comportamento do MELIC, né? Então, algumas características dele é que é uma solução muito ácida, tem um pH em torno de 1,2, né? Então, na época que ele foi desenvolvido, ele foi muito bem, ele era muito bom para trabalhar com a avaliação da fertilidade em solos mais pobres, né, solos mais ácidos. Então, ele teve essas características, era uma solução bastante ácida, e ele se mostrou muito efetivo, né, para a avaliação da fertilidade de solos mais ácidos. Então, nos Estados Unidos, ele foi desenvolvido na Carolina do Norte, e, de certa maneira, ele foi bastante, né, os pesquisadores brasileiros foram para lá fazer tese de doutorado e tal, e trouxeram, né, esse trator aqui para o Brasil. Então, como a gente tinha nessa época praticamente uma agricultura muito, muito diferente daquilo que nós temos hoje, ainda muito incipiente, né, então ele se mostrou muito bem aqui para as nossas condições e já se consolidou, né, como um extrator para extração de fósforo aqui. Então, basicamente, de pensar, nós, digamos assim, né, podemos dividir, então, laboratórios que vão fazer análise do fósforo utilizando a resina, né, por exemplo, como o estado de São Paulo é muito utilizado, outros estados também, e em uma outra parte dos estados utiliza, né, o MELIC 1 para fazer essas extrações. Então, outras características do MELIC tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, uma importância da utilização desse extrator nos laboratórios de rotina é que ele permite você extrair o fósforo e mais uma série de elementos, né? Por exemplo, o mais comum aqui para nós seria o potássio em termos de macronutriente, mas ele também permite fazer a analisação dos 4 micronutrientes cationos que nós temos. Então, do ponto de vista da análise de rotina, isso é uma característica interessante. Eu faço uma única extração e eu determino vários elementos a partir dessa extração, né? Então, isso facilita, né, o trabalho dos laboratórios. Agora, apesar de ter essa vantagem, né, o MELIC 1 ele não vai apenas refletir, né, aquele fósforo que está na solução. Então, ele vai extrair o fósforo em solução e vai extrair também alguma coisa do compartimento lábio, né, do solo. Então, e por esse motivo, né, enfim, por outros fatores também, que conforme o tamanho, né, dessa capacidade tampão do solo, o MELIC 1 ele tende a sofrer um desgaste, que a gente chama, ou seja, ele perde a capacidade de extrair o fósforo do nosso solo, da nossa amostra, né? Então, uma coisa que a gente pode visualizar
Por que acontece esse desgaste do MELIC, né? Seria o seguinte, então, por exemplo, ele tem na sua mistura ácido clorídrico e ácido sulfúrico, né? Uma solução bem diluída desses dois ácidos. Então, por exemplo, se a gente pegar o sulfato, ele vai ser um ânion que pode deslocar o ânion fosfato lá do sítio de adsorção, onde o fósforo vai estar absorvido. Então, se o solo tem uma grande capacidade de absorção de ânions, parte desse sulfato, ao invés de deslocar aquele fosfato que está absorvido, ele pode ser absorvido também nos colóides do solo. Então, isso tira a efetividade desse extrator. Então, isso é um fator muito importante que a gente tem que levar em conta, né, de que sempre que a gente vai interpretar o resultado da análise de solo para fósforo, onde foi analisado pelo MELIC, nós precisamos ter algum fator dessa medida, desse poder tampão de fósforo lá do solo, para a gente interpretar o resultado, tá? E uma outra característica, né, que é decorrente da acidez, né, da solução do MELIC 1, que é aquele pH em torno de 1,2 que nós temos, é que ele vai solubilizar fosfatos de cálcio, mesmo aqueles fosfatos, né, digamos assim, que tem uma solubilidade muito baixa, né, se pensar na condição de pH normal do solo. Então, significa que esse extrator, se você, vamos supor, numa situação em que foi feita a amostragem para avaliação da fertilidade, né, a disponibilidade de fósforo em uma área que recebeu uma fosfatagem, como fosfato natural, de baixa reatividade, né, e você analisar a sua amostra com o MELIC 1, você vai determinar teores de fósforo muito acima, né, você está superestimando a disponibilidade de fósforo em relação àquilo que a planta efetivamente vai acessar, né? Então, é muito importante que se tenha em conta isso. Então, para a gente fazer, digamos assim, um resumo, né, dessa primeira parte, nós vamos ter a resina, que vai ser um extrator, vai refletir, ela vai extrair apenas aquele fósforo que está em solução, e isso tem uma vantagem do ponto de vista que ela tem também, né, uma outra característica associada a isso, é que ela sofre um impacto menor do poder tampão, né, do solo, ou seja, em relação àqueles compartimentos lábeis, moderadamente lábeis ou mesmo não lábeis, em relação a esse fósforo que está em solução. O MELIC, por sua vez, vai ter a vantagem de, numa única análise, eu poder avaliar o fósforo mais outros elementos de interesse para a avaliação da fertilidade do solo, e ele tem essas duas características que a gente pode considerar negativas, né? Essa sensibilidade ao poder tampão do solo, ele vai perder a efetividade, né, da sua capacidade de extração do fósforo, e ele vai superestimar a disponibilidade de fósforo em amostras, em situações que você tem solos muito ricos em P-cálcio, né, ou que você seja naturalmente no solo, ou que tenha sido aplicado por algum fertilizante. Então, essas são as características, né, que têm uma importância grande quando se leva em consideração os dois extratores mais relevantes, né, para análise de fósforo no Brasil. Então, quando nós pensamos, né, o MELIC, tendo em conta as suas características, né, iniciais, ele foi proposto para se trabalhar com solos ácidos, né, enfim, solos com baixa proporção relativa de P ligado a cálcio de alguma maneira, tá? Então, o que acontece é que, na medida em que nós saímos de uma agricultura muito rudimentar, digamos assim, em termos de fertilidade do solo, e que ao longo do tempo são feitas, né, práticas, né, com adubação fosfatada relevante, uso de calagem. Então, o sistema, pensando, por exemplo, no caso do Cerrado brasileiro, né, como um exemplo de sucesso de transicionar de uma região com baixíssima produtividade para uma região que hoje tem altas produtividades, isso conseguido com esses programas de fertilização e correção de acidez do solo. Então, existe uma preocupação que, na medida em que você vai reconstruindo essa fertilidade do solo que foi perdida ao longo de milhões de anos, né, a formação daquele solo, o processo de temperismo e tal, que na medida em que se recupera essa fertilidade do solo, proporcionalmente deveria se aumentar a proporção de fósforo ligado a cálcio, com diferentes, né, graus de labilidade, né, mas ao longo do tempo seria esperado um aumento dessa proporção de P-cálcio. Então, isso significa que, na medida que se aumenta esses compartimentos de fósforo no solo, o MELIC 1 poderia perder a sua capacidade, né, a sua efetividade em representar
aqueles compartimentos de fósforo mais acessados pela planta. Então, por isso que surgiu, então, alguns estudos, alguns trabalhos de pesquisa e publicações de artigos científicos no sentido de avaliar, né, o MELIC-3 como um extrator de fósforo em uma eventual substituição do MELIC-1. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte: o MELIC-3 ele foi desenvolvido mais ou menos 30 anos depois que o MELIC-1 foi proposto e começou a ser utilizado. Então, tem essa diferença de tempo que, digamos assim, quando o MELIC-3 foi proposto, né, quando esse trator foi proposto, muitos pesquisadores já tinham ido para os Estados Unidos, por exemplo, já tinham aprendido a utilização do MELIC-1 para trabalhar com solos mais ácidos, né? Então, e já começou-se a desenvolver em outros países fora dos Estados Unidos programas de fertilização e avaliação da fertilidade, utilizando o MELIC-1 como parâmetro, como referência, né? Então, ficaria de uma certa maneira, seria indesejável, né, durante essa fase, você fazer uma mudança, né? Já começou a desenvolver os programas utilizando o MELIC-1, ficaria um pouco... Não seria adequado fazer uma mudança de extrator, mesmo que aquele extrator tivesse algumas características melhores do que o outro. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que toda aquela informação que foi, né, vamos dizer assim, organizada, né, a partir com as tabelas, enfim, para o MELIC-1, elas podem ser adaptadas para a utilização do MELIC-3. Então, uma característica, então, importante e fundamental do MELIC-3, que o torna uma alternativa viável para avaliação da fertilidade nesses solos já com a melhor, vamos dizer assim, com diversos parâmetros de fertilidade, melhor do que na época que se começou a fazer agricultura no Cerrado, né, em outras regiões também. Então, a primeira coisa dela é que ele tende a ser menos sensível a essa questão do problema de solubilizar formas de cálcio, né, de fósforo ligado a cálcio, que não necessariamente tem boa disponibilidade para as plantas. Então, eu posso fazer uma aplicação de um fosfato natural de baixa reatividade em determinado solo e já em seguida fazer análise com o MELIC-3, que não vai ter problema de superestimar a disponibilidade de fósforo nesse caso, né? Ele não vai ter esse problema, que é muito relevante no caso do MELIC-1. Ele praticamente inviabilizaria o uso, não seria viável a utilização do MELIC-1 nessa circunstância. Apesar disso, ele tem algumas características que são similares, né, no caso com o MELIC-1. Primeiro, importante de se levar em conta do ponto de vista da análise química do solo, é que ele também possibilita você fazer extrações de outros nutrientes, como potássio e também os micronutrientes cationônicos que nós tínhamos comentado anteriormente. Então, isso aí não se perde, né, ao se fazer, se fosse o caso de fazer uma substituição do MELIC-1 para o MELIC-3. E também, de certa maneira, eles também têm alguma sensibilidade, né, a essa questão do poder tampão do solo. Então, essa situação se mantém relevante mesmo no caso de se fazer essa transição. Então, a gente tem sempre que levar isso em conta, né, que às vezes um programa às vezes a adoção, né, de um determinado programa de fertilização do solo no país vai ter toda essa questão histórica, tem toda uma importância, né, para as implicações, né, de determinada escolha, de determinada decisão que se faz. Então, no primeiro momento, provavelmente foi, de fato, mais adequada a utilização do MELIC-1 pelas características do solo. Solos de baixíssima fertilidade, muito ácidos, então foi muito interessante a utilização desse extrator, então foi muito bem aceito aqui no Brasil, né, e continua sendo bastante relevante. Mas é importante que, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, é relevante ter essa visão, vamos dizer assim, ao invés de termos esse olhar apenas fixado, né, no retrovisor, é importante a gente olhar para o futuro, né, que futuramente, de fato, pode ser necessário, né, que nesses solos já de boa fertilidade, com maior proporção de fósforo ligado a cálcio, o MELIC-3 ele venha a ser, de fato, mais efetivo, né, no sentido de propiciar uma avaliação da fertilidade do solo mais consistente com o que é necessário do que poderá vir a ser o MELIC-1. Muito obrigado aí, Ivan. Uma resposta bastante completa, né? Demonstra aí o entendimento e o domínio do assunto. Então, se a gente pensar hoje na situação onde a gente pratica
agricultura no Brasil, o MELIC 1 teria a limitação, né, de subestimar os teores de fósforo naqueles solos de alto poder tampão, nos solos muito argilosos, e superestimar os teores de fósforo naqueles solos com alta quantidade de fósforo ligado a cálcio, né? E a resina, ela teria essa capacidade, né, de ser bastante eficiente nesse cenário. E o MELIC 3 seria uma alternativa ao MELIC 1 em algumas situações, né? Ainda falando do fósforo, é muito comum, né, a gente observar na análise de solo uma parte lá que vem falando de fósforo remanescente. E a gente geralmente usa essa análise de fósforo remanescente, ou senão o teor de argila, para interpretar, né, os teores disponíveis de fósforo, né? Com a utilização, caso a gente venha utilizar o MELIC 3, eu ainda preciso utilizar esse fósforo remanescente ou não? E você também poderia falar, os nossos ouvintes, discorrer um pouco a respeito da análise de fósforo remanescente, qual que é o objetivo e como que ela é feita, só para a gente consolidar esse entendimento. Devido a essa característica do MELIC 1, dele ter essa sensibilidade, né, ao fator capacidade, poder tampão do solo, foi necessário desenvolver maneiras, né, de complementar a análise química em si, a extração em si, com esse parâmetro, né, digamos assim, eu preciso balizar a interpretação no fósforo remanescente. Então, isso foi, assim, levou muito tempo para se consolidar digamos assim, chegar nesse formato dessas tabelas que levam em conta, né, esse poder tampão do solo. Então, isso aqui gera um pouco de confusão, às vezes. Enfim, eu não saberia explicar por quê, mas sempre tem, às vezes, uma confusão entre o fósforo, o que é fósforo disponível, né, pela análise do solo, e o fósforo remanescente. Então, aí você, inclusive, né, você poderia pensar assim, por que precisaria fazer a análise por que eu preciso incluir essa análise na amostra se o H mais AL já daria seria um parâmetro ali para eu ter um estimador ali da capacidade de tampão do solo, né? Então, digamos assim, então tinha todo um questionamento. Então, e outra coisa seria a dificuldade de ter um laboratório de análise química que incluísse a análise da argila do solo, o teor de argila, ia ficar muito complicado fazer dessa forma. Então, por isso que foi desenvolvido o P remanescente. Então, qual que é a ideia desse negócio? Qual que é a ideia dessa análise? Qual que é o intuito, né, de incluir esse parâmetro para incluir o fósforo remanescente na análise do solo? Então, a gente sabe que se você pode ter dois solos, digamos assim, com a mesma textura, vamos supor, dois solos têm 60% de argila, e a capacidade de absorção de fósforo desse solo ser completamente diferente. Então, mesmo que eu tivesse teor de argila e estimado, vamos dizer assim, né, o H mais AL para estimar esse poder tampão do solo, o poder poderia ser muito parecido. Então, esse efeito que eu tenho dois solos de mesma textura não necessariamente terão a mesma capacidade de absorção de fósforo, porque os minerais que vão estar lá na fração argila desse solo eles vão impactar sobremaneira essa capacidade do solo. Então, digamos, eu posso ter um solo que a fração argila dele, eu tenho 60% de argila, mas eu tenho 100% de caulinita naquele solo, digamos assim, ou 90% de caulinita, e a capacidade de absorção de fósforo desse solo vai ser completamente diferente se eu tiver um solo que tenha, sei lá, 70% de gibsita, ou uma mistura de hematita, ou, sei lá, uma proporção muito grande de guetita e hematita em relação à caulinita, e vice-versa, né? Então, a gente tem que levar em conta esses fatores. Então, o fósforo remanescente, ele vai levar em conta o poder tampão do solo, assim como o H mais AL estima, mas ele adiciona também esse efeito da mineralogia do solo, que é muito importante quando nós pensamos na capacidade de cada um daqueles óxidos, né, em absorver o fósforo lá do solo. Então, o fósforo remanescente, ele veio no sentido de sanar essa dificuldade que você poderia ter problema, né, de ter essa estimativa, né, do fósforo disponível, poderia ser muito impactado por essas características mineralógicas do solo. Então, levou-se muito tempo, mas chegou-se, né, a esse fósforo remanescente de maneira que ele permite você levar em conta todos esses fatores e não só o poder tampão, que seria expresso apenas pelo
teor de argila daquele solo. Então, basicamente, é uma análise que você vai fazer uma agitação da sua amostra com a concentração inicial de fósforo, de 60 miligramas por litro, né? E essa solução ela tem 10 milimol de cloreto de cálcio. Acredito que não seja tão relevante, mas a ideia desse cloreto de cálcio seria ele simular aquilo que seria a força iônica lá da solução do solo durante a adsorção do fósforo ali, né? Então, digamos assim, quanto maior for a capacidade de adsorção de fósforo daquele solo, ou o maior poder tampão daquele solo, menor vai ser o fósforo remanescente que fica nessa solução que eu coloco para estar em contato com a minha amostra. Por outro lado, quanto menor for o poder tampão desse solo, né, maior vai ser o fósforo remanescente. Então, digamos assim, se eu tiver um solo muito argiloso, o fósforo remanescente que eu vou medir na solução final, ele vai dar um valor mais baixo, mais próximo, digamos assim, menor que 10, digamos assim. É o mais próximo de 0 do que de 60. Por outro lado, se eu tiver um solo muito arenoso, com baixo poder tampão, esse fósforo remanescente, né, que eu vou determinar depois do tempo de agitação da amostra, ele vai estar mais próximo de 60. Então, essa é a ideia. Então, é uma maneira que foi encontrada de você realmente determinar esse poder tampão do solo, principalmente pensando na capacidade, né, de absorção de fósforo, né? Então, o fósforo remanescente, ele é mais adequado do que se você pensar mesmo no teor de argila ou mesmo no H mais aéreo, né? Que é um outro parâmetro que está relacionado com essa questão do poder tampão do solo. E, no caso, se vier a ser feita, eventualmente, uma transição para o MELIC 3, os dados que tem disponível hoje na literatura indicam que será necessário a manutenção de algum parâmetro. No caso, o fósforo remanescente continuará sendo necessário para você ter uma medida, né, do poder tampão do solo, né? Porque os resultados, pelo menos os resultados que já tem disponíveis, indicam que, por mais que o MELIC 3 seja comparativamente menos afetado pelo poder tampão do solo, né, na extração de fósforo, ele ainda assim tem alguma sensibilidade e faça necessário a inclusão desse parâmetro para que se possa interpretar de forma adequada a disponibilidade de fósforo, né, quando medida pelo MELIC 3. Ivan, excelente. E eu vejo uma grande dúvida em relação ao fósforo remanescente no campo. É muito comum a gente ver essa dúvida. A turma realmente, muitas vezes, não diferencia a determinação do fósforo, MELIC, ou mesmo resina, para o fósforo remanescente. E você deixou um ponto muito relevante, que é, justamente, o fósforo remanescente ele dá uma ideia da qualidade da sua argila, né, vamos dizer assim. Então, nós temos aí a possibilidade de ter 2 solos com 30% de argila, mas com qualidades distintas entre eles. E como você bem comentou, uma escala, vamos dizer assim, uma solução de 60 miligramas por litro, que vai te dar uma escala, vamos dizer assim, entre aspas, de 0 a 60, né? Quanto mais próximo de 0, então você indica que o poder tampão do solo é maior, mais próximo de 60, menor o poder tampão. Isso é bem bacana e consegue a gente calibrar o que vai ser o desgaste do MELIC 1, né? O que vai ser a limitação em termos de desgaste do MELIC 1. Acho que essa análise, não apenas para o fósforo, mas aquela pessoa que tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre a análise solo, ele tem o poder de usar essa análise do fósforo remanescente para ter uma visão mais holística, né, sobre o solo, né, como que é o desempenho do solo para calagem, como que é o desempenho do solo para outros fatores também na análise solo. E, então, bem bacana ter pontuado. Eu acho que aqui a gente conseguiu sanar muitas dúvidas de muitos ouvintes. Espero que tenha ajudado bastante gente. Queria só fazer 2 comentários aqui sobre a resina. Eu tive que dedicar bastante para a resina no meu mestrado, né? Eu trabalhei com fosfatos naturais e diferentes formas de nitrogênio, na eficiência desse uso dos fosfatos naturais. E na época, quem me ajudou bastante foi o senhor Írio Fernando de Freitas, e ele tem uma dissertação extremamente interessante. Provavelmente vocês vão lembrar que o professor Novaes, saudoso professor Novaes, comentava nas aulas. O senhor Írio, ele fez um trabalho muito bacana, que já é conhecido que o MELIC 1 ele tem uma limitação do fósforo ligado a cálcio, né? Porque você tem uma dissolução do fósforo ligado a cálcio. E aí o ponto que o senhor Írio ele abordou na dissertação dele é qual que é a diferença da resina aniônica para a resina mista, que é muito conhecida, que é muito realizada hoje em dia nos laboratórios para otimizar o processo laboratorial, né?
Lembrando que a resina aniônica é a original do método lá que o Reich estabeleceu no Brasil, e a resina aniônica, ela extrai basicamente os ânions, o fosfato. E aí começaram a colocar a aniônica junto com a catiônica, para fazer uma extração única entre ânions e cátions, né? E aí extraía também, otimizava ali a extração dos cátions, potássio, cálcio, magnésio. Só que tem um ponto interessantíssimo nessa dissertação do senhor Írio, que ele demonstra que quando você usa resina mista, você tem um dreno para fósforo e você tem um dreno para cálcio. Isso superestima também o fósforo ligado a cálcio na análise de solo. Então, isso foi um resultado, assim, fantástico, né, que, ao meu ver. E por curiosidade, eu tinha acabado de sair do mestrado em solos aí e fui para o campo. Um amigo meu, já no primeiro semestre de profissão, ele já me mostra uma análise de solo que eles tinham usado fosfato natural de araxá naquela época, já em 2014, no cafeeiro. E o cafeeiro dando uma deficiência de fósforo absurda. Era um cafeeiro novo, então estava aí no seu segundo ano, deficiente de fósforo. Quando fizeram em MELIC 1, superestimou. E ele estava com essa dúvida, por que tem fósforo aqui? Né? Ele não tinha participado aí da aula do professor Novaes, nem ouvido seu plantcast, viu, Ivan? E aí, eu falei, rapaz, nós vamos ter que fazer isso aqui numa resina, mas tem que ser resina aniônica. Fui lá no laboratório, eles não tinham resina aniônica, porque quase ninguém faz mais resina aniônica. Praticamente todos os laboratórios são resina mista. E eu falei para a turma lá na FOS que vai dar errado, vai superestimar. Só na base da confiança da tese do senhor Írio. E não deu outra, superestimou, da mesma forma. MELIC deu na ordem de 150 miligramas de decímetro cúbico, a lavoura com deficiência de fósforo visível, caindo em folha. Resina mista deu na casa dos seus 120, 130 miligramas de decímetro cúbico. Quando fez resina aniônica, caiu ali para casa dos seus 10, 15 miligramas de decímetro cúbico, né? E o nível crítico da resina para perenes é 30 miligramas de decímetro cúbico. Então, realmente, foi uma situação assim, que me marcou muito, né, como que a ciência, ela de fato, ela traz embasamento para as tomadas de decisões, para as interpretações corretas do dia a dia. Então, é um ponto interessante, né, sobre o público atentar bastante, os ouvintes, que a resina mista, ela também tem essa capacidade de superestimar o fósforo ligado a cálcio. E outro ponto também, sabe, Ivan, que eu vejo um gargalo, talvez jamais em relação aos próprios laboratórios, é que a resina, ela, a cada vez que a gente extrai com a resina, ela perde a capacidade de extração, né? Até que você lava aquela resina, reaproveita e ela vai perdendo aquela capacidade, né, Ivan, de extrair novamente. E é um método mais caro, a resina é um método mais caro, quem vai fazer a análise de solo sabe, vai pagar ali, fica mais caro. E a turma dos laboratórios, muitas vezes, para baratear, a gente não sabe, assim, exatamente com que frequência essa turma troca as resinas, e a gente sabe que ela vai perdendo a sua capacidade de extrair. Então, isso é um outro ponto também que é válido a gente comentar, para a turma, muitas vezes, fica sempre focada, falando, não, quero a análise de solo mais barata possível. E, na verdade, aquele laboratório, talvez, que ofereça a mais barata, não necessariamente está oferecendo o melhor resultado para você, né, o mais confiável. Acho que isso é um ponto também para inserir aqui, mas muito excelente a resposta, Ivan. Obrigadão. Só para complementar, Lucas, isso aí é o seguinte, né? Porque geralmente o pessoal sempre tem essa preocupação com a análise no laboratório, digamos assim, como vai se desenrolar aquilo ali. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de análise de solo, tem um efeito sazonal muito grande, né? Que é um outro ponto importante no caso da resina, né? Que ela que demora um pouco mais. Então, você tem períodos do ano que o laboratório tem uma demanda muito maior, né, entre safra ali, o pessoal quer fazer análise de solo, né, o pessoal já sabe que tem que fazer naquele período ali, então acaba concentrando um pouco, né, então esse é um outro fator, né, que tem que se levar em conta, né, que se for fazer algum ajuste, mudar, se for, por exemplo, o laboratório usa algum outro extrator, vai mudar para resina, né, tem que levar isso em conta, né, porque vai levar, pode ter um problema de você ter muito, um acumulado de amostra ali, precisa da vazão, né, e essas preocupações que você levantou, muito importantes, se considerar assim, né, de perda de efetividade, né, então é importante, sim, muito excelente esse seu comentário adicional. É uma discussão aí muito rica de informações, né, e então quando a gente pensa em termos práticos, para a interpretação dos resultados de uma análise de solo, quando eu pego lá os dados de fósforo remanescente, né, ele é mais fiel em
estimar o poder tampão e vai me dar uma interpretação melhor dos níveis de fósforo ao comparar-se com o nível com os teores de argila do solo, né? E falando um pouco de poder tampão, a gente parte agora para discutir um pouco sobre CTC, né? A gente sabe que as análises de solo, parte das variáveis que estão lá naquele laudo, parte das variáveis elas são medidas e parte das variáveis são calculadas. E a CTC, ela é um exemplo de uma variável calculada, né? Onde a gente soma, né? Pega a soma de bases, adiciona o H mais a L e chega na CTC total do solo. E a CTC, ela é uma variável que a gente utiliza para tomar muitas decisões práticas, né, do manejo. Como, por exemplo, o cálculo da recomendação de calcário, por exemplo. Né? Quando eu vou fazer a calagem, eu utilizo a CTC como um balizador. E a gente observa também que para determinar a CTC, não a CTC em si, mas o H mais a L, que vai ser utilizado para calcular a CTC, eu tenho dois métodos principais. O primeiro deles, que é a determinação em acetato de cálcio, e o segundo, que é a determinação em SMP. É normal, né? Com frequência, eu me deparo aqui com situações em que aquela CTC não condiz muito com a realidade que a gente observa em campo. Então, pode ser que esses erros eles estejam vindo da análise e da escolha do extrator correto, Ivan? Então, você poderia comentar um pouco desses dois métodos, do acetato de cálcio e o SMP, e mencionar os cuidados que a gente deve tomar para a escolha de um ou outro, né? Porque a gente tem a possibilidade de exigir do laboratório ou solicitar que a minha análise de solo, do ponto de vista aí do H mais a L da CTC, seja feita em um extrator ou outro, né? A gente tem esse poder da decisão na mão. Então, seria interessante você comentar um pouco sobre o assunto para que os nossos ouvintes aí estejam mais por dentro e tomem a melhor decisão para quando forem solicitar a análise de solo. Bom, aí nós podemos pensar, são coisas bem distintas, né? Digamos assim, quando eu vou fazer uma determinação de H mais a L na amostra do solo, né, utilizando o acetato de cálcio, eu vou determinar realmente, de fato, eu vou quantificar o H mais a L, né, que no caso, esse H mais a L que a gente está falando, seria a quantidade, né, seriam hidrogênios e alumínios que estão retidos em algumas cargas que, quando eu aumento o pH do solo, né, essas cargas, esses elementos são dissociados, né, enfim, precipitam o alumínio, enfim. Então, são cargas, eu vou fazer, então, à medida que esse hidrogênio e esse alumínio vai sendo deslocado para a solução, eu faço uma titulação daquela acidez que eles vão gerar na solução, de modo que eu faça uma medida direta, né, digamos assim, do H mais a L. E quando se fala na solução do SMP, é um procedimento diferente. Ele também vai ser uma solução tamponada, né? Apesar dela ter um pH, o pH inicial é 7,5, e no caso o acetato de cálcio ele é calibrado, ele é ajustado para pH 7. Então, são tampões diferentes e, enfim, são situações, eles dão informações diferentes. Quando se faz a análise pelo acetato de cálcio, eu vou fazer uma quantificação direta, vou fazer uma titulação daquela acidez que vai ser gerada pelo H mais a L, né, que estão relacionadas àquelas cargas dependentes de pH, e quando se faz o procedimento análogo utilizando o SMP, eu vou fazer uma medida do pH ao final, não vou titular, né, a acidez que foi em uma acidez no final, eu vou simplesmente fazer uma medição do pH, depois do tempo de contato, enfim, com a amostra de solo. Então, os estados brasileiros que usam o SMP, eles utilizam justamente para fazer, utilizam isso para fazer a determinação da necessidade de calagem, porque é muito intuitivo, penso, do ponto de vista, intuitivamente é muito mais simples você pensar no pH SMP. Então, eles têm tabelas que relacionam o pH que você quer obter na sua amostra de solo
e a quantidade de calcário que você vai colocar com base no pH que você vai medir no final da análise SMP. Então, são duas coisas que é necessário nesse caso. Então, eles fazem curvas, né, que vão incluir diferentes solos, né, então, possivelmente vai ter diferentes poder tampão, e automaticamente eles vão ter diferentes valores de H mais AL. Então, esses solos são submetidos a esse tratamento, né, com a solução SMP, de modo que você tem uma curva, né, para solos, né, igual Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos eles, esses dois estados, vão ter, né, essas curvas determinadas para solos representativos daquela região. Então, esse é um fator muito importante. A outra etapa, ele complementa para chegar na necessidade de calagem, utilizando uma curva de incubação, né, com carbonato de cálcio. Então, eu tenho a curva eu preciso das duas curvas, né? Uma vai me dar o valor do pH final da solução SMP, que vai ser equivalente, né, à dose de calcário que vai ser utilizada, e do outro lado eu tenho a tabela que é feita com base nessa curva de incubação. Então, são duas coisas que são importantes de fazer. Existe na literatura, o que o pessoal fez? Existem alguns trabalhos que tentam usar equações que relacionam o pH SMP com o H mais AL. Então, tenta-se estimar o H mais AL utilizando essa equação. Então, o que deveria, o que é o importante de tudo isso que a gente está discutindo? Que, para ser efetivo a utilização do pH SMP, e se você decidir utilizar isso ou para estimar o H mais AL, ou para fazer recomendação de calagem, como o pessoal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina faz, você precisa fazer um ajuste fazer as curvas para solos, né, da região onde você trabalha, que incluam solos da sua região. Porque aí, no caso, você vai ter uma situação representativa, porque principalmente se você pensar assim, na região Nordeste, na região Norte, você vai ter solos muito diferentes em termos de intemperismo, enfim, de matéria orgânica, enquanto se compara com o solo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, não teria sentido, né, você não pode fazer, digamos, não tem sentido você querer estimar o H mais AL com base numa equação que foi ajustada para solo do Rio Grande do Sul. Né, se você está trabalhando no Maranhão ou outro estado, na região Nordeste ou na região Norte. Então, só tem que ter esse cuidado. Né? Agora, do ponto de vista da utilização, ele é mais intuitivo, porque eu faço uma relação direta, né, do pH com a dose de calcário que eu tenho que adicionar para aumentar, né, o pH do solo de interesse. Né? Então, tem essas duas características. Então, simplificando, vai ser uma medida direta do H mais AL por titulometria, na medida em que esse hidrogênio e esse alumínio vão para a solução, você titula aquilo ali, é o que é determinado no H mais AL pelo acetato de cálcio. E quando você faz o pH SMP, essa mesma acidez vai levar a um abaixamento, o pH inicial da SMP é 7,5, esse pH vai baixar, né, ele vai atingir determinado valor. E depois, com base na curva de incubação do carbonato de cálcio do solo que você quer trabalhar, né, você poderia utilizar isso para fazer a recomendação de calagem, como é feita lá no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, o cuidado que a gente deve ter quando enviar uma amostra ao laboratório e que essa análise de determinação do H mais AL for feita pelo método SMP, ter a segurança de que foi ajustada uma equação para aquela realidade, né? Para aquela condição do solo. Que aí eu vou ter um teor de H mais AL compatível, né, com aquela realidade. E aí eu não vou ter problema quando eu calculo a CC do solo. E um problema que a gente enfrenta, né, o que a gente observa no campo, uma observação, é que muito dificilmente você faz as análises de solo na mesma região que você faz a coleta. Por exemplo, a gente faz uma coleta aqui em Balsas, no Maranhão, e envia essas amostras para São Paulo, por exemplo. Então, pode ser que aquela equação não esteja ajustada para a realidade. Então, é importante a gente mencionar o laboratório, né, aquela região, e certificar de que aquela equação é ajustada para a realidade do solo da região. Assim, eu conseguiria, né, uma informação mais realista do H mais AL e, consequentemente, do poder tampão do solo, tendo, assim, informações
para eu fazer recomendações mais assertivas, sobretudo do ponto de vista aí de calagem, práticas corretivas, né, de calagem, de gessagem e, eventualmente, de um parcelamento de uma adubação aí ou não. Né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Maravilha. Um problema que acontece, Ivan, muitos agricultores, né, brasileiros, eles vieram do Sul e trouxeram na cabeça aí o método SMP. E como o Luiz comentou, né, na região do Cerrado, muitas vezes eles fazem essa determinação usando a curva de calibração de outras regiões. Então, normalmente leva a dose de calcário não calibrada para a sua realidade. Né? Esse que é um ponto interessante. E para finalizar, Ivan, quero fazer a última pergunta. É uma pergunta um tanto quanto polêmica, mas fique à vontade para comentar. Por que a tamanha divergência entre laboratórios em resultados determinados numa mesma amostra? Né? E o que considerar para escolher o laboratório? Bom, o erro, vamos dizer assim, nas medidas, nas determinações, ele é muito comum. Qualquer medida, qualquer análise, qualquer procedimento, ele vai estar sujeito a erro. Então, se você contabilizar o erro, desde a coleta da amostra, a mistura do material para homogeneizar, até chegar no resultado final da sua análise, né, do resultado analítico, você tem uma série de erros ali, naquele procedimento. Mas quando se pensa comparativamente, o erro que se comete na amostragem, ele tende a ser muito maior do que o erro na fase de análise em laboratório. Tá? Então, isso é importante de frisar muito bem isso para reforçar essa ideia da importância da qualidade da amostragem também. Então você vai coletar lá um volume, uma quantidade comparativamente grande de solo, você vai depois reduzir isso, né, homogeneizar muito bem a sua amostra, você vai ter lá 500 gramas de material que você vai efetivamente mandar para o laboratório. Desses 500 gramas que você manda para o seu laboratório, você vai tirar, dependendo da análise, você vai tirar 10 centímetros cúbicos, né? Então você tem um fracionamento significativo. Então esse é um fator importante que pode, né, levar a você ter diferença se você pegar a mesma amostra, não necessariamente, principalmente quando você tem problema de homogeneização, alguma coisa assim. Mas é importante levar isso em conta, essa desproporção entre o material que você manda para o laboratório e o material que é efetivamente analisado. Então tem que levar em conta também outras coisas. Você mandou a mesma amostra para 2 laboratórios distintos, mas as etapas de manejo ali daquela amostra, secagem, peneiramento, pode ter tido algum problema, a amostra pode ter ficado muito tempo, enfim, o laboratório deixou a amostra dentro do pacotinho, né, fechada há muito mais tempo do que deveria. Então, tem uma série de coisas que você deve levar em conta que pode acontecer, mesmo que você tenha uma amostragem muito bem feita, que elas sejam representativas, que foram muito bem homogeneizadas, na hora que saiu da sua mão e você fez o envio da amostra, você pode ter esses problemas no manuseio daquela amostra, no preparo daquela amostra, para que ela vá para ser analisada no laboratório. Então, são coisas importantes de ter em mente, tá? E outras coisas, assim, além dessa questão de não necessariamente o material que você mandou para 2 laboratórios distintos vão ter os mesmos procedimentos, então pode ter diferença nisso aí. Então, que vai impactar na qualidade da análise, né? E esses laboratórios também, vão ser pessoas diferentes que vão estar analisando essas amostras, né? Então, pode ser que aconteça de um mesmo procedimento, né, um procedimento analítico, deveria seguir exatamente os mesmos passos. Então, como você tem pessoas diferentes fazendo as análises, não necessariamente elas vão estar, digamos assim, de fato fazendo exatamente a mesma coisa. Outros fatores importantes que podem levar a essa divergência de resultados é você ter reagentes diferentes também, de qualidade. A gente sabe que isso, às vezes, no laboratório tem essa questão que o Lucas comentou anteriormente em relação a preço, a nossa análise é mais barata, enfim, né, você vai ter um custo menor para analisar, às vezes tem muita amostra para analisar, mas às vezes a qualidade do reagente que é utilizado naquele laboratório, ele não está adequado, ele não é um reagente tão bom quanto um outro laboratório que tem um custo ligeiramente maior, né? Uma outra característica também de diferentes laboratórios que pode influenciar no resultado final da sua amostra é essa questão do equipamentos. Às vezes você tem laboratórios com equipamentos mais modernos, equipamentos que têm uma capacidade analítica muito maior, limite de detecção mais baixos, né? E em comparação com, às vezes, outros laboratórios já têm equipamentos mais velhos. Então, tudo isso, esse pacote todo de fatores pode influenciar
no resultado da sua análise. Então, na hora que se vai fazer Então, digamos assim, todos os laboratórios também, normalmente eles passam por um procedimento de avaliação de conformidade. Então, existem, né, certificados, né, digamos, certificadores que avaliam aquele laboratório, que emitem um selo. Geralmente, o laboratório ele tem o laudo, né, a análise no final, ela vem com um selo ali que atesta a garantia que aquele laboratório passou, ele usa boas práticas, ele tem boas práticas de conduta, então ele segue exatamente aquilo que está descrito nos métodos. Inclusive, aqui, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, tem o Profert que faz essa avaliação, tem um procedimento, né, de avaliação dos laboratórios que podem, né, no final, emitir os selos. Então, geralmente, como que é feita? Como que o Profert, digamos assim, ou uma certificadora que avalia o laboratório, ela sabe que aquele laboratório segue realmente as melhores práticas. De tempos em tempos, né, eles enviam uma amostra padrão, né, de uma determinada, que eles já sabem, né, uma amostra que eles já sabem todas as características dela, eles já sabem exatamente qual deveria ser o resultado, e essa amostra ela é enviada para todos os laboratórios, né, que eles querem avaliar, ou que estão pedindo, né, esse certificado, esse selo de garantia que vem na amostra. Então, com base no resultado analítico que o pessoal recebe de volta dos laboratórios, eles já sabem se o procedimento que aquele laboratório utiliza está adequado. Então, nesse caso, a certificação é uma garantia, né, para você, na hora que você vai enviar para o laboratório, você sabe se aquele laboratório tem um certificado, a sua análise tem um selo de garantia ali, de qualidade, você tem uma expectativa maior que os resultados analíticos que você vai receber, que ele pode ter algum erro ou outro, pode ter algum desvio, né, de que é normal do processo de análise, mas que ele está dentro das conformidades que aquele órgão que faz a avaliação, aquela certificadora, ele atende todos os requisitos que são necessários para que aquele laboratório que aquele órgão independente vai dar garantia, né, ele vai atestar que aquele laboratório segue as melhores práticas, tá? Então, digamos assim, se o laboratório tem essa análise, tem esse selo de qualidade, a pessoa pode ficar mais tranquila que, do ponto de vista analítico, a tendência é que você tenha menores problemas, né, digamos assim, do ponto de vista analítico, aquele laboratório tende a seguir as melhores práticas. E, obviamente, pessoal, que é importante destacar, assim, eles nunca sabem quando essa amostra padrão vai ser enviada para eles. Eles seguem a rotina normal de análise, né? É surpresa, né? Eventualmente a amostra chega, eles analisam como se fosse uma amostra de solo qualquer. Então, eles têm como... a pessoa pode confiar, né? Que é muito comum, às vezes a pessoa fica um pouco com o pé desconfiado ali. Será que o laboratório é confiável? Será que o processo de avaliação da análise está correto, né? E principalmente que às vezes os produtores mesmo têm essa ideia de testar. Eu vou mandar a mesma amostra para diferentes laboratórios. Então, às vezes o resultado que ele vai receber, a mesma amostra analisada em 2 laboratórios diferentes, pode estar, né, distinta do que ele esperaria, um resultado idêntico entre as duas, né? Mas é normal de acontecer. Agora, o que a pessoa pode fazer, né? Ela pode dar uma olhada nos resultados. Então, digamos assim, o teor de matéria orgânica da amostra, digamos assim, está consistente ali com o H mais AL. Tem, né, a pessoa, o técnico, né, responsável que vai avaliar o resultado da análise, ele pode dar uma orientação. Olha, o resultado está um pouco discrepante. Então, tem algumas características que você pode avaliar, que permite você ter uma ideia, né, digamos assim, da qualidade da análise. Mas, em geral, o laboratório passa pelo processo de avaliação. Então, normalmente, né, os laboratórios são credenciados, que têm os selos de garantia, eles a análise tende a ser de boa qualidade. Muito bacana, Ivan. Obrigado pela contribuição. Só para fazer aqui um último comentário. É muito comum nos laboratórios do Brasil ter uma mistura de distintos métodos, né, propostos por diferentes instituições. Então, é normal, por exemplo, a gente pegar uma análise de solo em que o fósforo, por exemplo, ele é determinado em MELC1 e os micronutrientes determinados em DTPA, por exemplo, né, onde você faz uma mistura do que foi proposto no quinta aproximação, vamos dizer, daquilo que foi proposto no boletim 100. Então, é bastante comum e um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para os ouvintes, atentem bastante, né? Eu sempre falo muito isso,
Pegou a análise do solo, a primeira coisa que você tem que observar, quais extratores que foram determinados, né, Ivan? Eu acho que já bate o olho, vê onde que é para, de fato, interpretar da forma correta. Eu acho que é o primeiro passo para interpretar da forma correta. Porque se a pessoa pegar um elemento que foi determinado em DTPA e entrar para interpretar na tabela de MELIC 1, no caso dos micronutrientes, certamente vai ter faixas distintas e a interpretação pode ter uma grande chance de sair equivocada, né? Então, esse é um ponto aí para deixar para os ouvintes. Ivan, eu quero te agradecer muito, obrigado mesmo pelo bate-papo, foi um rico bate-papo. Durou até um pouco mais, mas o conteúdo está fantástico. Eu acho que nossos ouvintes tiveram a oportunidade de sair com bastante conteúdo aqui para ir para casa, para aperfeiçoar a interpretação de análise de solo. Antes de entrar na análise de solo, o quanto de conhecimento, né, que já tem aqui para poder basear todos os resultados. Então, muito obrigado, Ivan, muito obrigado ao Luiz, obrigado, Luizão, pela oportunidade de dividir, bastante conhecimento compartilhado, ao Pedro, muito obrigado, Pedro, uma satisfação, obrigado a cada um dos ouvintes, né, pela audiência, obrigado por compartilharem nosso Plantcast com suas redes de contato, a gente fica realmente muito satisfeito de ter vocês aí na audiência. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.